Trazemos a vocês no dia de hoje o tema da Lei do Código de Trânsito e vai nos trazer bastante questões desta avaliação que estamos para realizar. O tema é a formação do condutor. Nesse tema nós trataremos aqui todo o processo de habilitação e o que é inerente à avaliação teórica a ser realizada. Então essa lei, a Lei do Código de Trânsito, é uma lei que é definida, ela é regida pela Lei 9.503 do ano de 1997. Então a Lei 9.503 do dia 23 de setembro de 1997 é a lei que rege o Código de Trânsito atual. Já a Lei 9.602 do dia 26 de janeiro de 1998, ela alterou alguns dispositivos desta lei e, na realidade, o Código de Trânsito ele passou a vigorar em janeiro, no dia 23 de janeiro do ano de 1998. Ok? Então, mas essas informações passadas nessa pequena introdução da matéria, elas normalmente não são perguntadas na avaliação. E sim a saber, né, que estudamos a Lei 9.503 e todas as vezes que batemos o olhar neste número 9.503, sabemos que estamos a falar do Código de Trânsito brasileiro, bem entendido? Então uma introdução simples aqui para entrarmos no contexto. Temos essa informação inicial. A legislação de trânsito, ela consiste em normas legais que disciplinam e orientam todas as atividades que envolvem o trânsito nas vias abertas à circulação, uniformizando os conhecimentos e os componentes. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então nós temos aqui essa questão muito importante, tá, em que existem diversos elementos que, é claro, farão o uso do trânsito, quer para se deslocar, quer para imobilizar seu veículo e etc. O CTB, como eu acabei de mencionar, ele entrou em vigor em janeiro, de 1998, precisamente no dia 23 de janeiro de 1998, estabelecendo as normas válidas em todo o território nacional para ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Observando o nosso texto aqui, em todo o território nacional, vamos tentar lembrar em nossa avaliação que o Código de Trânsito brasileiro ele é válido em todo o território nacional. Então o Código de Trânsito brasileiro, a lei do Código de Trânsito, ela não é apenas uma lei regional, é uma lei nacional. Dirigir é um direito do cidadão subordinado a uma concessão do poder público em face de uma determinação legal. Então o que acontece? Ao adquirirmos a nossa primeira permissão para dirigir, terminado o processo de habilitação, nós temos que entender que temos apenas uma concessão do poder público. O documento que iremos receber, a nossa permissão para dirigir, como iremos apresentar e aprender nessa lição, é claro que é apenas uma concessão do poder público, como diz o texto, em face dessa determinação legal. Tiramos o documento dentro da legalidade da lei. E é que nós entramos aqui em um artigo muito importante do Código de Trânsito, que vai mencionar os pré-requisitos para que um cidadão possa dar início ao processo de habilitação. Então essa daqui é uma daquelas lições em que eu costumo utilizar essa palavra, que não há muita vertente de informação para passar para vocês. A saber, que o cidadão, ele deve ser penalmente imputável. Em algumas versões da apostila você vai encontrar assim: penalmente imputável, maior de 18 anos. Mas o penalmente imputável é a pessoa que, cobrindo melhor a palavra,
significa que a pessoa que tenha condições de responder pelos seus atos, no caso inicialmente maior de idade, ok? E que ela tenha, além dessa maioridade, vamos dizer assim, segundo as leis do país, ela tenha condições de responder pelos os seus atos. Não se limita apenas à palavra imputável à idade, e sim a condição também, né, da pessoa, desse cidadão, responder pelos seus atos devido a algum tipo de delito cometido. Saber ler e escrever, também um outro requisito da lei. Possuir carteira de identidade, ou equivalente, o CPF. Pegadinhas de prova que podem vir a surgir. Nesse segundo inciso da Lei de Trânsito, saber ler e escrever, caso venha aparecer na sua avaliação que esse candidato ele deve ter o ensino médio completo, deve ter o antigo segundo grau completo, já são opções que nós devemos desprezar. Fechado? Ou de repente pode ser que venha a surgir, ele deve possuir apenas a carteira de identidade, no caso o RG, apenas. Não é apenas, pois existe também o requisito deste cidadão apresentar, no caso ao órgão de trânsito, o seu CPF para que ele possa vir a ser checado se consta alguma irregularidade, tipo infrações sobre o seu CPF, por exemplo. Bem entendido? Então, os requisitos principais são esses que estão nessa lista e não cabem assim maiores vertentes. Fugindo daqui dessa questão, então nós vamos assim excluir da nossa prioridade de marcação. Artigo 158 vai estabelecer, segundo a Lei Geral do Código de Trânsito, os trâmites de toda a aprendizagem e todo o processo sequencial. Por exemplo, a aprendizagem poderá realizar-se nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito, são regras fundamentais, acompanhado o aprendiz por um instrutor autorizado. Instrutores normalmente de autoescolas, eles são instrutores que são credenciados pelo órgão executivo de trânsito. Parágrafo único. Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem, ele poderá conduzir apenas, não é isso? Mais um acompanhante. Mas recomendamos, quando você conseguir chegar na sua parte de prática de direção veicular, vir a realizar o seu treino prático sozinho ou sozinha. Seguindo aqui, nós temos algumas informações que estão contidas, que contém a Carteira Nacional de Habilitação. Então são informações que contém a CNH, claro, fotografia, a identificação do condutor, número do CPF, e lembrar que a Carteira Nacional de Habilitação ela terá fé pública e equivalerá a documento de identidade válido. Aí vem de novo a explicação daquilo que nós demos uma pequena pincelada no início dessa aula. Sabemos que a Carteira Nacional de Habilitação ela tem validade em todo o território nacional. Resolução 168, que é uma resolução bastante citada em provas, de 2004, parágrafo 2º, vamos lá. O candidato poderá requerer, ao mesmo tempo, simultaneamente, a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores. A ACC é uma autorização, é o documento necessário para que um condutor possa dirigir, conduzir um veículo de até 50 cilindradas de potência e cuja característica desse veículo é que ele desenvolve a velocidade máxima de 50 km por hora. E a habilitação na categoria B. Então vamos entender essa questão deste parágrafo aqui. Então este condutor, esse candidato à habilitação, ele poderá requerer 2 documentos que serão inclusos em uma mesma CNH. Só que aqui nós temos aqui em destaque uma informação bastante interessante, submetendo-se a um único exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica.
desde que considerado apto para ambas. O que quer dizer essa lei? Que um condutor pode conter em sua habilitação, seja duas categorias de habilitação, inclusive poderá, em caso de conduzir um ciclomotor, incluir, por exemplo, a categoria A, no caso do ciclomotor, incluirá a ACC, e caso venha se habilitar em motocicletas em veículos acima de 50 cilindradas, é a categoria A, que as pessoas assim julgam, né, ser apenas para motocicleta. Passado o veículo de duas ou três rodas, vamos dizer assim, um triciclo de 50 cilindradas, a categoria, no caso aqui é a categoria A. Então, ao decorrer do avançado curso, nós teremos uma aula específica para falar de categorias de habilitação. O processo do candidato à habilitação, ele ficará ativo no órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 meses contados da data do requerimento do candidato. Então, assim, normalmente as autoescolas, elas recomendam, no caso, no processo de habilitação, nós temos uma ressalva aí, um tempo, né, vamos dizer assim, uma gordurinha de tempo para queimar. Nós procuramos aí nos programarmos para 9 meses, devido às dificuldades que podem vir a acontecer em alguns órgãos públicos. Ok? Então, alguma paralisação em algum órgão público pode prejudicar o andamento do processo de habilitação. Então, essa parte de baixo, essa pequena observação aqui, é apenas um complemento, tá? Não é questão primordial da prova, é apenas uma orientação, uma dica para que vocês possam ser bem-sucedidos na sequência do seu processo de habilitação. Artigo 3º. Para obtenção da ACC, da categoria e da CNH, o candidato deve submeter-se à realização de... Então, são tipos de exames que nós deveremos realizar para dar o seguimento ao processo, no caso, o processo do início, vamos dizer assim, da sua habilitação. Nós temos a avaliação psicológica. Percebe-se que, pela lei geral do Código de Trânsito, não é usada a palavra psicotécnico. Avaliação psicológica. A avaliação aqui, exame de aptidão física e mental. Exame escrito sobre a integridade do conteúdo programático desenvolvido em curso de formação para condutor. Esse inciso 3 aqui, ele trata do tema muito importante para os candidatos, que é a prova teórica a ser realizado. E, por fim, o exame de direção veicular, realizado na via pública em veículo da categoria para a qual esteja se habilitando. Prova prática. Então, esse 3 e 4 aqui é o que está esperando, né, na sequência de muitos candidatos à habilitação. O exame de aptidão física e mental é preliminar e renovável a cada 5 anos ou a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade no local de residência ou domicílio do examinado. Então, o que nós temos que acrescentar a vocês, o que há de se absorver nessa informação deste quadro. Lembrar que, enquanto não houver qualquer mudança da lei, tá, nós vamos trabalhar ainda com a lei sem as possíveis mudanças, tá, estão na intenção de mudar alguns desses prazos, mas por enquanto o equivalente à prova são essas informações. Então, simples. Habilitação, Carteira Nacional de Habilitação, que é a forma popular de se expressar, renova-se a cada 5 anos. Tecnicamente, o que são renováveis são os exames de aptidão física e mental, a cada 5 anos. A partir dos 65 anos, vamos assim lembrar, na avaliação junto ao Detran, que teremos o quê? Um tempo em anos menor que os candidatos a menos de 65, 3 anos aí. Avançando, vamos lá. Observação, né? Observação de estudo. Então há questões, né, não é isso, de prova, em que lhe será cobrado um conhecimento aí mínimo da lei. Como exemplo de prova, nós temos aqui
um exemplo para vocês de uma pergunta dentro do que foi proposto na tela anterior. Então, um candidato habilitado, ele tem o quê? 72 anos de idade. A cada quantos anos deverá este condutor renovar os seus exames de aptidão física e mental? Resposta correta: a cada 3 anos aqui. Então, na linguagem da lei do Código de Trânsito, como eu tinha mencionado, então não é usado o termo renovar a carteira de habilitação. Então, tecnicamente, pela lei, são renovados os exames de aptidão física e mental. Quando houver indícios de deficiência física ou mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir veículo, aí vemos aqui um texto interessante a trabalhar com vocês. A partir do trecho desse texto aqui que nós temos, em vermelho, é a resposta que você vai encontrar dentre as 4 opções. Ok? Então, quando houver essa dificuldade, indícios de deficiência física e alguma doença que está progredindo, o prazo de validade do exame ele poderá ser diminuído a critério médico, a critério do perito examinador. Bacana? O candidato com deficiência auditiva igual ou superior a 40 decibéis só poderá conduzir veículos de quais categorias? Eis aqui a resposta: categorias A, B ou AB, que hoje nós aprendemos nessa lição até agora, que as categorias, 2 categorias podem ser inclusas em uma mesma CNH. Grave-se essa dificuldade auditiva aqui mencionada, ok? Lembra o seguinte, na avaliação, dificuldade auditiva que seja igual ou superior a 40 decibéis. Isso tudo comprovado pelo perito examinador do órgão executivo, através de exames, claro. O candidato que, por qualquer motivo, adquira algum tipo de deficiência física para a condução de veículo automotor, ele deverá, o que ele tem que fazer? Ele deverá apresentar-se ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal para fazer o quê? Para submeter-se aos exames necessários. Ele terá que passar por exames para que, em algumas circunstâncias, ele tenha até que ter um veículo com algum tipo de adaptação, se for o caso. Como nós estamos falando e trabalhando a questão auditiva do condutor segundo a lei de trânsito, esse quadro complementar aqui ele vai te servir, lhe será útil também na disciplina do meio ambiente e cidadania, que também dentro do meio ambiente é abordado o tema poluição sonora. Então fica a pergunta aí com a resposta, ok? Até quanto em decibéis suporta o ouvido humano? Resposta a ser marcada: 90 decibéis. O condutor, com o exame de aptidão física e mental vencido há mais de 5 anos, contados a partir da data de validade, ele deverá, qual trâmite ele deverá passar? Submeter-se ao curso de atualização. Então, uma CNH vencida há mais de 5 anos não quer dizer que o condutor ele perdeu seus direitos como condutor. Basta ele participar desse chamado curso de atualização para que, em seguida, realizado o curso de atualização, segundo o órgão executivo de trânsito, ele venha abrir o processo de renovação, consequentemente, da sua CNH. E ali passarão a contar os períodos das renovações que constam na lei que foi lida anteriormente. Resolução 68 do ano de 2004, artigo 8º. Para a prática de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado por um instrutor de prática de direção veicular e portar a licença para aprendizagem de direção veicular, LADV.
Então a LADV, o que significa LADV? É uma possível pergunta de prova. Letra por letra fica assim: é a licença para aprendizagem de direção veicular, que é expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, contendo no mínimo as seguintes informações. Quais são as informações que estão contidas na licença para aprendizagem de direção veicular? Vamos a elas. A identificação do órgão ou entidade executivo de trânsito, expeditor do documento, o nome completo, número do documento de identidade, do cadastro de pessoa física, o CPF, e do formulário RENASCE do candidato. Inciso 3. Categoria pretendida. 4. Nome do Centro de Formação de Condutores, que é o responsável pela instrução. E o 5, inciso 5 da lei, o prazo de validade. Então, são as informações que estão presentes na LADV. Para quem não sabe, a LADV ela é expedida após o candidato à habilitação ser considerado aprovado na prova teórica junto ao órgão executivo de trânsito. E ali será gerado esse documento para que este candidato à habilitação venha entrar na parte prática do seu processo de habilitação. Então, segundo a Lei Geral do Código de Trânsito, a LADV será expedida em nome do candidato, com a identificação do CFC responsável ou do instrutor, depois de aprovado nos exames previstos na legislação, com prazo de validade que permita que o processo ele esteja concluído, de acordo com o previsto no parágrafo 3º do artigo 2º desta resolução, no caso a resolução 68. A LADV será expedida mediante a solicitação do candidato ou do CFC ao qual o mesmo esteja vinculado para o que? A formação de prática de direção veicular, e somente produzirá seus efeitos legais quando apresentada. Como deve ser apresentada segundo a Lei de Trânsito, segundo esta resolução, esse documento, essa LADV, apresentada no original, não esqueçam, sempre no original, e acompanhada por um documento de identidade e na unidade da federação em que tenha sido expedida. Então, qualquer candidato à habilitação em suas aulas de prática de direção veicular não poderá treinar, não deve, e fazer o seu treino prático pelo CFC ao qual esteja vinculado, sem levar qualquer documento de identificação. Levar a identidade é fundamental, ou mesmo um documento oficial com foto para que você possa desenvolver o seu treino. Então, quando o candidato optar pela mudança de CFC, que nós chamamos aí de autoescola, será expedida a nova LADV, nova licença, considerando-se as aulas já ministradas. Então, uma pergunta bastante comum de salas de aula. Mudando a autoescola, o candidato à habilitação, ele perde, ao se transferir para outro CFC, ele perde as aulas que já realizou? Não, as aulas realizadas estão constantes no sistema RENASCE. Para quem não sabe, RENASCE é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Parágrafo 4º. O candidato que for encontrado conduzindo em desacordo com o disposto nesta resolução, ele terá a LADV suspensa pelo prazo de 6 meses. Então, de todas as informações que estão sendo passadas nesta lição, que trata da licença para aprendizagem de direção veicular, assim eu julgo essa que ser uma das mais corriqueiras e mais importantes dentro da avaliação que iremos realizar. Então, essa informação, esse prazo de suspensão, a saber, nenhum de nós que está em processo vigente de habilitação poderá ser flagrado por qualquer agente ou autoridade de trânsito conduzindo um veículo automotor. Até porque ainda não foi emitida a permissão para dirigir, pois o processo de habilitação ele está vigente. Parágrafo 2º. Ao candidato aprovado será conferida a permissão para dirigir,
com validade de 1 ano. Então, a validade da permissão para dirigir, que é a PPD, será de 12 meses. Parágrafo 3º. A Carteira Nacional de Habilitação ela será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média, questão que certa de prova. Então existe uma restrição em infrações para os condutores permissionários, os que possuem a permissão para dirigir. Então há de se gravar que este condutor que possui a permissão para dirigir não poderá cometer qualquer infração grave ou qualquer infração de natureza gravíssima. Cuidado com essa expressão, ou vir a ser o quê? Reincidente na infração de natureza média. Percebe-se que, dentro do trâmite desta lei do Código de Trânsito, há um tipo de infração que consta, dentre as 4 infrações que constam na lei geral, que ela não surgiu no parâmetro desta lei, que é exatamente a infração de natureza leve. Então, caso um condutor, é a questão proposta junto ao órgão de trânsito, caso um condutor cometa, permissionário no caso, cometa uma infração de natureza leve, ele perderá, vamos dizer assim, a sua permissão para dirigir? Não há uma punição maior. Claro, haverá penalidade de multa a ser aplicada em casos de infrações de natureza leve, e nós vamos procurar lembrar na avaliação junto ao Detran que a infração leve ela não entra no quesito da lei. Então fecha assim comigo e segundo o Código de Trânsito. Permissionário, grave isso, não poderá cometer nenhuma infração de natureza grave, gravíssima ou ser reincidente na infração de natureza média. Bacana? Avançando, nós temos aqui a não obtenção da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Então, em caso de cometimento daquelas infrações citadas, esse condutor perde o direito de obter a Carteira Nacional de Habilitação, substituir a sua permissão para dirigir pela sua Carteira Nacional de Habilitação, que sabemos que é a habilitação definitiva para que o condutor possa dirigir o seu veículo automotor. A Resolução 68, no seu artigo 18, vai trabalhar a questão dos pontos relacionados à avaliação de prática de direção veicular. Então vamos aqui a algumas informações. Então o candidato será avaliado no exame de direção veicular em função da pontuação negativa. Então nós seremos avaliados por pontos negativos, por faltas cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação. Qual é a pontuação que serão atribuídas? Uma falta eliminatória, sumariamente o condutor ele está reprovado. Vamos dar um exemplo aqui de uma falta em prova prática que dá em eliminação, no caso que é eliminatória e dá em reprovação. No caso, esbarrar no balizamento, é uma falta eliminatória. Ou até mesmo provocar qualquer tipo de acidente no percurso. Falta grave é a falta em que serão atribuídos 3 pontos negativos. Uma falta média, 2 pontos negativos. E uma falta leve, 1 ponto negativo. Então esse quadro aqui ele foi idealizado para que possamos trabalhar uma informação bastante repetitiva nas avaliações junto ao Detran, que diz o seguinte: essa relação do parágrafo único da lei é exatamente a pergunta com a resposta. Então será considerado reprovado na prova prática de direção veicular o candidato que cometer falta eliminatória ou cuja a soma dos pontos negativos ultrapasse a 3 negativos. Aí a seguir nós temos aqui a apresentar para vocês
a pergunta já para você ter um norte dentro da avaliação, para ter um chão aí, um terreno firme para poder pisar nessa questão da avaliação. Então, o candidato, em sua avaliação de prática de direção veicular, ele comete uma falta ao qual lhe é atribuído 3 pontos negativos. Diante desta situação, podemos afirmar. Então, dentre as 4 opções, a ser marcada será exatamente o quê? Esta frase aqui. Então, isso é garantido. Dentre as 4 opções de resposta, nós vamos encontrar lá que não poderá cometer qualquer outro tipo de falta. Porque, trabalhando aqui o trâmite da lei do parágrafo único, nós vamos lembrar que porque ele não poderá cometer qualquer outra falta, se ele já está com 3 pontos negativos na prática de direção veicular, ele cometer qualquer outra falta, vai ultrapassar os 3 que estão aqui dentro do trâmite da lei, e logicamente que ele estará o quê? Eliminado, tendo que marcar nova avaliação. No caso, após 15 dias, ok? Tá, em caso de reprovação, é necessário, tanto na teoria, na teórica, quanto na prática, o candidato ele é obrigado pela lei, após 15 dias, que é bastante trabalhado, essa questão de períodos e prazos. Nós trabalhamos bastante nas salas de aulas, nas aulas teóricas junto às autoescolas. Então, em caso de reprovação, em qualquer etapa do processo de habilitação, há de se aguardar o quê? 15 dias, após 15 dias, poderá ser remarcada a nova avaliação. Então, o candidato à obtenção da CNH cometerá falta grave em seu exame de direção quando? É uma questão aqui relacionada à avaliação teórica, trabalhando o quê? A relação dos tipos de faltas cometidas na prova o quê? Prática do candidato. Então, ele não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente. Essa questão eu trouxe aqui para a nossa apresentação no dia de hoje, mas para poder enfatizar uma questão que sabemos que está dentro do sistema de provas ao qual iremos realizar. Okay? Então, a questão proposta é exatamente essa: ele cometeu uma falta grave em seu exame de direção. Quando? O que ele fez de errado? Não sinalizar com antecedência. Então, é uma questão bastante cobrada pelos instrutores nas aulas práticas, exatamente. Primeiro, observar o espelho retrovisor do veículo automotor, que é uma questão mais prática, e não esquecer de realizar a utilização das setas. Ao candidato, há uma atualização da lei também para passar a vocês. Ao candidato deficiente físico, o exame de direção veicular para o candidato portador de deficiência física, ele será realizado por uma comissão especial. Então, essa comissão especial ela é integrada por, no mínimo, um examinador de trânsito, um médico perito examinador, um membro indicado pelo Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN, ou o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, o CONTRANDIF. Teremos ainda uma aula sobre Sistema Nacional de Trânsito, em que iremos apresentar essas nomenclaturas aqui. Os tipos de órgãos, as funções, todos eles serão apresentados na aula relacionada ao Sistema Nacional de Trânsito. Renovação da CNH. Vamos trabalhar aqui uma questão bacana, ok? Vamos lá. Um condutor ele poderá renovar a sua carteira nacional de habilitação em até 90 dias antes do seu vencimento. Então, nós temos aqueles prazos que foram lidos antes, não é isso? A cada 5 anos renovamos os nossos exames de aptidão física e mental, mas a lei determina que antes de vencer nós temos um prazo também, segundo a lei de trânsito, de poder renovar antes do vencimento, que será a resposta a ser marcada no dia lá da prova teórica, e com antecedência eu posso renovar a minha carteira de habilitação com 90 dias antes do seu vencimento. O Código de Trânsito Brasileiro, artigo 162, ele vai mencionar que é proibido conduzir veículo com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida
há mais de 30 dias. Dado importante. Então, se a sua CNH venceu em um determinado dia, no dia seguinte eu posso continuar a dirigir? Pela lei, nós sabemos aqui, provado pelo Código de Trânsito, que é permitido continuar a dirigir pelo prazo de, no máximo, 30 dias. Há mais de 30 dias, incorre em uma infração, caso seja flagrado pelo agente da autoridade de trânsito, constitui infração de natureza gravíssima, a penalidade é penalidade de multa e a medida administrativa será de recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, devido a ela estar vencida, e ocorrerá a medida administrativa de retenção do veículo, até que seja apresentado, até a apresentação de condutor habilitado. Tema bacana, tema legal. Tá, eu espero poder ter ajudado com esse assunto, com esse tema, pois realmente o tema processo de habilitação é um dos temas que em muitas avaliações teóricas acaba por repetir. Então fica aquela dica de sempre, caso eu não tenha absorvido legal até aqui, vendo esse vídeo, pare o vídeo, volte o vídeo, analise, passe para o seu canhoto, escreva, passe para suas anotações, para que você possa ter menos dificuldades. Mas em caso de dúvida, o canal está aí aberto para vocês aí. Caso de dúvida, podem mandar as suas perguntas que nós, no decorrer dos dias, estaremos respondendo as principais dúvidas dos nossos alunos. Ok? Se inscreva no canal. Agradeço a você por ter assistido até agora. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima aula.